Vamos tirar as dúvidas sobre aposentadoria aqui no programa? Leandro conosco, pode soltar. Toda terça-feira, Defere. Leandro, como é que você tá? Tudo bem? Bem, você, né? Graças a Deus, tudo bem. Também. Que bom. A chuvinha veio de bom agrado, aliviou, né? Toda a questão aí de poluição que estava na cidade há mais de 40 dias sem chuva. Deu uma aliviadinha, né? Que bom, graças né? a Deus. Era o esperado. Era o esperado, né? Que bom, que ótimo. Legal. Vai participando conosco, 2534-1234, telefone na tela, 2534-1234. Faça sua pergunta, tire as suas dúvidas ao vivo aqui com o Leandro, que é da Defere, para esclarecer qualquer dúvida sobre aposentadoria. 2534-1234. Diga, Maria. Ô, Leandro, boa noite. Pergunta noite, chegando lá de Limeira, o Celso acompanhando a gente, e ele pergunta o seguinte, ó, sou funcionário público, ganho insalubridade, isso diminui no tempo para aposentar? É o Celso lá de Limeira acompanhando a gente. Celso, boa noite. Prazer falar com você. Sim, a insalubridade, Celso, ela diminui sim o tempo para se aposentar. No INSS, aumenta, na verdade, o tempo em 40%. Então, ou seja, um homem que trabalhou exposto 10 anos a um ou mais agente nocivo, esses 10 anos se transformarão em 14. Já no estatutário, aquele que está exposto a um ou mais agente nocivo, ele se aposenta aos 25 anos de tempo de contribuição. Mas sim, a insalubridade, ela aumenta sim o tempo de contribuição. E como ela aumenta, ou seja, ela também diminui o tempo, tá? Então, todo homem que está exposto a um ou mais agente nocivo, esse tempo exposto a esse agente aumentará 40%, e no caso da mulher, 20%. Então, o senhor que nos dá a honra da sua audiência, que já esteve exposto a um ou mais agente nocivo, ou está exposto, ou tem um parente do senhor e da senhora, seu esposo, que está exposto a um ruído excessivo, a um calor excessivo, radiação ionizante, frio, óleo, graxa, micro-organismo e etc. Saibam que essas pessoas, elas terão um acréscimo em seu tempo de contribuição. Tá? Muita atenção, gente. Todos aqueles que trabalham expostos a um ou mais agentes nocivos, eles terão acréscimo no seu tempo de contribuição. Claro que, para o INSS computar esse acréscimo, é necessário apresentar no INSS o PPP. O PPP a empresa fornece na rescisão do contrato de trabalho. Então, se o senhor e se a senhora tiver dificuldade para solicitar esse documento ou analisar esse documento, a Defere está à disposição para solicitar e bem como para analisar e fazer valer esse acréscimo no seu tempo de contribuição. Estamos ao vivo aqui, Defere, no programa Piracicaba Agora. Defere que fica aqui na Avenida Independência, em Piracicaba. Leandro conosco aqui toda terça-feira ao vivo, a partir das 19 horas, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. Tem alguma dúvida? Você pode ligar para nós agora. 2534-1234, pode tirar sua dúvida ao vivo. Tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Oi. Boa noite, quem fala? Boa noite, Daniel. Ô Daniel, tudo bem? Você fala de qual bairro, Daniel? Higienópolis. Higienópolis. Pode fazer a pergunta pro Leandro, ele está te ouvindo, pois não? Tudo bem. Boa noite, doutor. Boa noite, Daniel. A minha pergunta é assim, né? Eu já sou aposentado já por invalidez. Perfeito. E a minha mãe morava comigo. Perfeito. E ela já faleceu, tudo, e ela era doente, e eu cuidava dela, tudo certinho, né? E eu só queria saber se eu tenho direito, ela recebia a aposentadoria dela e pensão por morte do meu pai. Perfeito, Daniel. Eu gostaria de saber se eu tenho direito de receber, eu sou solteiro, né? Perfeito. Se eu tenho direito de receber a aposentadoria deles. Daniel, é a sua mãe que faleceu, né? Faleceu. Sim. A sua incapacidade, ela iniciou antes dos 21 anos de idade? Se a sua invalidez, que o senhor falou que é aposentado por invalidez, né? Isso. Essa invalidez, ela se deu antes do senhor completar 21 anos de idade? Sim, eu tinha 90. Tá. 20 anos. Por que eu pergunto? Tá? O filho inválido, cuja invalidez se deu antes de completar os 21 anos de idade,
esse filho, ele tem direito à pensão por morte dos pais. Então, se nós comprovarmos junto ao INSS que a sua invalidez se deu antes dos 21 anos de idade, Daniel, nós faremos valer sim a pensão por morte da sua mãe para você. Mas nós teremos que comprovar essa invalidez junto ao INSS e não só comprovar a invalidez, como eu disse, comprovar que ela iniciou antes dos 21 anos de idade. Uma vez comprovada, você terá a pensão por morte da sua mãe sim. Tá, estamos ao vivo, 2534-1234, o telefone e também o WhatsApp 991411048. Tire suas dúvidas ao vivo aqui com o Leandro. Tem pergunta chegando com a Maria. Diga, Maria. Tem. Leandro, agora a pergunta é um pouco extensa, vou pedir para você acompanhar por ali, para ver se a gente consegue entender todo o contexto, né? Ela ainda não se identificou, mas diz o seguinte, ó, queria que ajudasse ou me orientasse como resolver um problema que já dura 7 meses e está nos prejudicando. Em outubro de 2017, o benefício da Previdência do meu marido foi reduzido em R$250 mensais. Ele procurou advogado e que o aposentou. E informou que em 2011 entrou com um processo reivindicando alguns itens que o INSS não tinha concebido. E que em outubro de 2017 ele havia dado ganho de causa para o processo, imediatamente fez a implantação que causou essa redução. Ela diz também que ele tem um montante atrasado para receber e que o INSS deverá mandar esse valor para ser analisado para poder tomar as providências. Essa implantação, alterando o salário, poderia ser feita sem o conhecimento do meu marido? Desde já, ela agradece a resposta. Complicada situação, hein, Leandro? Complicado. Por isso, Neto, eu sempre oriento. Antes de entrar com uma revisão, deve-se estudar o processo. Então, todos aqueles que procuram a DEFERE, Neto, para fazer uma revisão, antes de qualquer coisa, eu vou no INSS, pego o processo dele e estudo o processo de capa a capa, para ver se houve algum erro do INSS em favor do segurado. É raro o INSS errar em favor? É, Neto, mas acontece. Uhum. Então, por exemplo, pode ser que aconteceu aqui, que o INSS errou a favor do segurado, em R$250. E quando o profissional entrou com a revisão, o INSS detectou esse erro. Então, assim, antes de entrar com a revisão, é necessário estudar o processo. Porque senão a revisão, Neto, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Uhum. O que pode ter acontecido aqui. Agora, outra coisa que pode ter acontecido é ter ganho um valor em primeira instância. Por exemplo, esse processo é judicial. O juiz de primeira instância deu um valor e o tribunal, ele tirou R$250 a menos. Então, necessário, como que é o nome dela, Maria? Desculpa, ela não se identificou ainda. Necessário para eu responder de forma exata, analisar o processo. Mas aconteceu uma dessas duas hipóteses. Ou o profissional entrou com a revisão antes de fazer uma análise do processo, tá? Então, o correto não vamos entrar com revisão? Vamos. Não, estuda o processo primeiro para ver os prós e os contras. Porque se o INSS errou a favor, se você entra com uma revisão, o INSS com certeza vai ver isso e vai arrumar esse erro. A revisão, o tiro vai sair pela culatra, Neto. Tá? Então, pode ser que aconteceu isso ou pode ser que foi judicial, juiz de primeira instância deu um valor e o tribunal diminuiu o valor. Uma das duas hipóteses. Para eu responder com exatidão, senhora, entre em contato com a gente, eu vou analisar e respondo qual das duas hipóteses foi o que aconteceu. Estamos ao vivo aqui com o Leandro que é da DEFERE. O telefone aqui embaixo, obrigado, Bruno, é o 3411-1956. O Leandro ele vem aqui ao programa toda terça-feira esclarecer algumas dúvidas de você aí, o cidadão que está assistindo o programa Piracicaba agora, que liga, que escreve. Agora, se você quer realmente uma consulta, se você quer fazer o cálculo, o interessante é você procurar a DEFERE, ok? É o conselho que eu dou para o senhor e para a senhora DEFERE. O telefone é o 3411-1956. Por que eu dou esse conselho? Porque todas as pessoas que estão procurando o Leandro, estão procurando a DEFERE e estão tendo um resultado positivo. É claro, além do bom atendimento, além de uma boa compreensão, além de examinar totalmente aí todos os seus documentos, o Leandro ele consegue avaliar qual o melhor caminho para você aposentar. Então são inúmeras dúvidas. Então eu peço ao senhor e para a senhora que assiste o programa para procure a DEFERE. Para você marcar um horário, você liga no 3411-1956. Detalhe, quem vai lhe atender para fazer a consulta e conversar é o Leandro, não tem outra pessoa, ok?
Então presta atenção, quem vai lhe atender é o Leandro. Você liga, vai conversar com a secretária, marcando o horário, e a consulta será feita com o Leandro. 3411-1956, tá ok? Aproveitando para destacar aqui, né, Leandro, para a gente poder destacar, são inúmeras pessoas que procuram o seu escritório. Para a gente realmente detalhar, eu sei que tem telefone, já vou atender já o telefone, mas é importante a gente falar quantas pessoas que chegam até o escritório do Leandro, que é a Defere, que chegam atrapalhadas, no sentido assim, procuraram outros lugares e fizeram verdadeiras barbárias. Isso tem acontecido muito, né, Leandro? Tem, Neto. Há uma moda hoje nos escritórios de previdência. É triste dizer, tá, Neto? Eu não quero tumultuar, não quero favorecer o meu escritório. O meu foco é com o senhor e com a senhora. O meu compromisso é com o senhor e com a senhora, não é com os escritórios de aposentadoria. Mas, infelizmente, Neto, há uma moda hoje nos escritórios de aposentadoria que é maltratar o cliente, que é não informar o cliente, que é manter o cliente desinformado. Eu quase que diariamente, Neto, recebo clientes de outros escritórios no meu escritório que chega lá e fala: Leandro, pelo amor de Deus, me ajuda, fala para mim como que está o meu processo, porque eu vou lá, não converso com a dona, não converso com o dono, vi a dona e o dono uma vez só, ou nunca eles falaram comigo, ele não me atende. Então, Leandro, por favor, me socorra e veja como está o meu processo. Então, Neto, a moda hoje, por incrível que pareça, é não atender o cliente. O que eu fiz, Neto? A minha mesa de atendimento, eu coloquei na recepção, Neto. Olha só. Então, assim, quem vai no meu escritório, quem já foi, dezenas foram aqui do programa do Neto, e sabe que eu atendo junto na recepção. Por quê? Eu estou vendo como que está, as pessoas que trabalham comigo estão atendendo os meus clientes. Ótimo. E quando chega no escritório, Neto, não tem como eu estar na minha sala, escondido, falar que eu não estou lá, porque o que acontece? Perfeito. Então, às vezes, em alguns escritórios, Neto, o dono e a dona tem aquela sala lá no fundo. O cliente chega, ele não está, ela está, mas só que ele não quer atender você. Por quê? Para ele, você já assinou o contrato. Então, tanto faz, já assinou o contrato, ele já não vai se receber mais. A minha sala, a minha mesa, Neto, é na recepção. É na recepção. Então, entrou na Defere, eu estou lá. Eu estarei lá. Então, gente, muita atenção, o escritório que você deixa a sua documentação, para que não aconteça com você o que acontece com milhares que chegam lá, pedindo para que eu veja o processo, porque o escritório não dá nenhuma informação. E aí, o pior, Neto, quando você vai ver, às vezes o processo está abandonado. Tá? Tudo parado. Parado. Recentemente foi um senhor lá, num escritório conhecido em Piracicaba: Leandro, veja para mim, porque eu ligo lá, a dona não me atende, o funcionário que me atende não sabe me informar, ou informa, tipo aquela informação somebody love, né, Neto? Dá uma informação somebody love. Quando eu fui ver o processo dele, eles tinham perdido em primeira instância e tinham perdido o prazo para recorrer, ou seja, o processo estava abandonado. Meu Deus. Então, na Defere, gente, você vai conversar comigo, sou eu que vou atender, eu que vou fazer o seu processo, tá? E vamos fazer valer todos os seus direitos junto ao INSS. Muita atenção, gente, eu tenho visto em Piracicaba que os escritórios não têm feito valer todos os direitos. Recentemente atendi uma pessoa que disse: Leandro, falaram que eu não consigo aposentar, porque esse agente aqui o INSS não aceita. Eu fui ver o agente, é claro que aceita, está na lei previdenciária. Então, gente, antes de assinar um contrato de aposentadoria em Piracicaba hoje, leva o processo para eu ver. Leva o processo lá para eu ver, para que eu veja se aquilo que eles estão pleiteando, se de fato é o que é de direito do senhor e da senhora. Para que o senhor não se aposente com valor abaixo do que é de direito. Então, antes de assinar algum contrato, de procurar algum escritório, vai na Defere, senta lá comigo, vamos analisar o seu processo e eu vou responder de forma exata qual é o valor que o INSS tem que pagar, e vamos buscar esse valor. E buscar rápido, tá? Porque nós na Defere, nós aposentamos fazendo valer todos os direitos de forma rápida, né? Estamos ao vivo, quer fazer uma pergunta? Aproveite agora, 2534-1234, ou então mande pelo WhatsApp. O telefone está tocando, a Ana já vai atender. O WhatsApp na tela para você também, é o 991411048. E tem pergunta chegando primeiro pelo WhatsApp, diga, Maria. Pode abrir direto, Bruno. Aqui o Paulo, ele gostaria, né, de saber em que situação consigo pegar as contribuições em atraso. Leandro, ele quer saber se compensa ele ter essa atitude. O que seria isso, Leandro? Paulo,
Neto, as contribuições em atraso. Tá? 2 categorias podem pagar em atraso. O segurado facultativo ou o segurado autônomo empresário. Tá? Eles podem pagar atrasado desde que eles comprovem para o INSS que eles estavam ou estão na qualidade de facultativo ou autônomo ou empresário. Um exemplo, Neto. O nosso telespectador, ele foi autônomo entre 2005 e 2010. Só que ele não pagou o INSS. Em tese, ele está em débito com a Previdência. Certo. Por que eu digo em tese? Porque a Previdência não vai cobrá-lo. Mas ele pode pagar, caso ele queira, desde que ele comprove junto ao INSS, através de provas documentais, que de fato ele foi autônomo. Então comprovou, através de provas documentais, por exemplo, Neto, CNPJ, imposto da prefeitura que pagava, certo, nota que ele emitia ao cliente, comprovou isso junto ao INSS, pode pagar os atrasados. Claro que vai ter juros e multa. Claro. Agora, ele perguntou se é interessante. A meu ver, se for na aposentadoria por tempo de contribuição, Neto, é interessante, porque às vezes ele tem 32 anos de tempo de contribuição e tem 3 anos de autônomo lá atrás, vai contar, que ele não pagou. Claro. Então, se ele pagar, fecha nos 35. Agora, Paulo, se for para se aposentar por idade, tem que tomar cuidado, porque pode ser que se você pagar os atrasados, esses atrasados não contem como carência, aí você jogou dinheiro fora. Tá? Então o correto é o senhor me procurar para que eu veja e te responda de forma exata. Mas em regra, se for para se aposentar por tempo de contribuição, eu acho vantajoso sim. Claro que deve antes levar a prova documental junto ao INSS. Uma vez que o INSS se convencer que de fato o senhor foi autônomo, o senhor paga e aquele tempo vai computar no seu tempo de contribuição. Estamos ao vivo, 2534-1234. Pode participar conosco aqui através do telefone e faça sua pergunta, dúvidas sobre a aposentadoria. Vou destacar mais um fato aqui, porque o Leandro já trabalhou no INSS também, ou seja, ele esteve de lá do balcão, né? Ele não é que ele se formou, estudou, né? Ele fez todo esse caminho, como muitos fazem também, se destacou na área de assessoria previdenciária, trabalhou no INSS, então ele sabe muito bem como é que chega, a situação que chega alguns documentos, a situação necessária para poder aposentar uma pessoa. Ele teve essa experiência no INSS. Então hoje ele tem o escritório e atende, orienta e consegue a aposentadoria justa para o senhor e para a senhora, ok? Tem pergunta chegando? Diga, Maria. Tem, o seu Francisco, Leandro, ele é lá do bairro Califórnia. Ele diz que é funcionário público, trabalha como agente de trânsito e trabalha com moto, né? Escola... 12 por 36. Isso, trabalha 12 e folga 36. O horário, né? Nesse caso, seria de receber a insalubridade ou, né, e periculosidade? De moto é isso? Neto, recentemente a Câmara dos Deputados, ela incluiu o agente de trânsito nas profissões perigosas. Perfeito, justo. Tá? É justo, porque, segundo a categoria, Neto, contabiliza 15 mortes por ano. Puxa vida, olha só. Então, veja, a gente vê o pessoal da agente de trânsito, 15 mortes são contabilizadas por ano. Então, é sério. Então, Paulo, em resposta à sua pergunta, é periculosidade. Tá? Então, recentemente, a Câmara já incluiu, tá, a sua função como perigosa. Então, o correto é o senhor receber adicional de periculosidade. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É, Daniel. Ô, Daniel, tudo bem? Você fala qual bairro? Eu falo do bairro do Campestre, do bairro Campestre. Campestre. Pois não, pode fazer sua pergunta para o Leandro, fique à vontade. Olha, Leandro, é o seguinte, eu gostaria de saber se eletricista tem direito à aposentadoria especial. Perfeito. Boa pergunta, perfeito. Boa pergunta. Daniel, boa pergunta. O eletricista, ele foi presumidamente insalubre até 1997. O eletricista que trabalhou acima de 250 volts, tá? Então ele foi presumido até 97. Pós 97, nós ganhamos só em recurso. Certo, Paulo? Então até 1997, o eletricista que trabalhou exposto a uma eletricidade acima de 250 volts, ele foi presumidamente insalubre. Ou seja, ganha-se com mais facilidade junto ao INSS. Por que eu digo com mais facilidade, Neto? Porque o INSS, tudo é difícil lá, né? Tudo é complicado, Tudo é complicado. Lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Por isso o INSS não é lugar de ir sozinho, gente.
Não é porque eu trabalho com isso, não. Eu vivo disso, vivo. Mas é um conselho de amigo que eu te dou. Nunca vá só no INSS. Nunca, nunca. Porque o INSS, o pior erro que ele comete, poucos sabem, é pagar um valor abaixo do que é de direito. Olha só. Isso daí diariamente acontece e a pessoa recebe o valor pro resto da vida, às vezes R$200, 300, às vezes 1.000, até metade do que era de direito. Então, Daniel, voltando aqui na questão da eletricidade. Até 97 ganha-se com mais facilidade. Pós 97 tem que entrar com recurso, mas ganha também. Claro que, Daniel, precisa pedir junto à empresa o PPP. O PPP para comprovar a sua exposição à eletricidade. Uma vez com o PPP em mãos, nós vamos fazer valer esse tempo para o senhor, que vai aumentar em 40%. Agora, se a exposição for 25 anos, o senhor trabalhou 25 anos, nós vamos requerer a especial para o senhor, que não vai ter fator previdenciário, Neto. O fator hoje é o grande vilão. Que reduz. Reduz. Então, todos aqueles que se aposentaram, que trabalharam expostos a um ou mais agente nocivo por 25 anos, eles se aposentam na especial. Então, atenção, gente, o governo, ele quer pôr uma idade mínima para a especial. Hoje, na lei de hoje, não há idade mínima. Então, aquele trabalhador ou trabalhadora que comprovar que esteve exposto a um ou mais agente nocivo por 25 anos, se aposenta na especial sem o fator, independentemente da idade. O governo quer pôr, além dos 25 anos, Neto, uma idade mínima de 55 anos. Então, o senhor e a senhora que já trabalhou exposto ou trabalha a um ou mais agentes, ou tem a sua mulher, o seu esposo que trabalha, fala para ele, procura o Leandro. Vamos ver isso enquanto essa reforma não se concluiu. Porque quando se concluir, tomara a Deus que não conclua, ele vai prejudicar a classe trabalhadora de forma estrondosa, Neto. Principalmente aquele que trabalhou exposto a um ou mais agente nocivo. Perfeito. Tá aí, Leandro. Coloca para nós o endereço mais uma vez, o telefone, antes da Maria fazer a próxima pergunta. O senhor que está assistindo gostou das colocações aqui do Leandro, né? Sentiu firmeza, assim como eu, né? Sentiu firmeza o que o Leandro fala, explica. É dessa maneira que ele vai te atender. Não tem outro. Ele acabou de falar que a mesa dele é na recepção. O senhor não vai ter uma salinha escondida. É ali que vai estar a exposição do Leandro ali na sala da recepção, justamente para conversar com o senhor e com a senhora. Então, anota o telefone do Leandro, 3411 1956. 3411 1956. Diga. Neto, você disse, nós trabalhamos, gente, no INSS. Essa bagagem de outrora ter trabalhado no INSS nos dá um diferencial absurdo, Neto. É vergonhoso, assim, aterrorizante o que eu vejo no escritório, Neto. A pessoa vai lá, Leandro, eu fui no escritório A, B, C, D, falaram que eu vou ganhar só isso, X mil reais, falaram que isso não tem direito. Você vai ver, Neto, vai ganhar muito mais, tem direito sim. Então, quem dera os escritórios hoje de Piracicaba tivesse passado um tempo no INSS. Infelizmente, muitos dos escritórios não tiveram essa oportunidade e cometem erros absurdos que eu vejo. Então, essa bagagem, Neto, de outrora de trabalhar nos dá um diferencial para fazer com que o senhor e que a senhora se aposente fazendo valer todos os seus direitos, gente. Nós vamos buscar centavo por centavo do que é de direito. Então, se o senhor quer se aposentar fazendo valer todos os seus direitos, é na DEFERE. Com modéstia à parte, é na DEFERE. Então, entre em contato conosco, nós estamos à disposição de vocês. Diga, Maria, pergunta chegando, vai lá. Pergunta da Rita, Leandro, ela quer saber, né, a respeito do cunhado que nunca contribuiu e agora ele não pode mais trabalhar porque ele está com um problema sério na coluna. A Rita, então, quer saber como que fica essa situação do cunhado. Perfeito. Rita, a Previdência Social, ela é contributiva. O que isso significa? Só tem direito a benefício da Previdência Social quem contribuiu ou quem contribui. Então, como ele não tem contribuição, da Previdência Social ele não tem nenhum benefício, ele não tem nenhum direito. Porém, eu vejo para ele o amparo social ao deficiente, que é um benefício da assistência social, não da previdência. O amparo social ao deficiente, ele vai ver dois requisitos, a deficiência e a renda per capita. Então, Rita, se ele tiver essa complicação física comprovada através de documentos médicos e ele não tiver renda e aqueles que moram com ele também não têm renda, nós conseguiremos para ele o amparo social ao deficiente.
Então, Rita, o amparo social é deficiente é para o deficiente ou aquele que tem uma deficiência, uma doença que gera deficiência e está sem renda e a sua família também está sem renda. Que eu vejo a possibilidade, sim, no caso dele, nós pleitearmos esse benefício. Desde que, repito, ele comprove através de documentos médicos e ele não tem a renda e nem a família dele tem a renda no momento. Mais uma participação agora pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É a Sônia. Oi, Sônia. Pois não, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Eu tenho só 2 anos de contribuição e tenho 61 anos. Eu vou ter que pagar mais 13 anos para me aposentar? 60, qual a idade da senhora? Desculpa, Sônia. 61 anos? É. Sim, entendi. Dona Sônia, infelizmente a resposta é sim. A resposta é sim. Por quê? Todas as mulheres que completaram 60 anos a partir de 2011, o tempo mínimo dessa mulher é 15 anos. É 15 anos. Então a resposta, infelizmente, é sim. A senhora tem que pagar a previdência por mais 13 anos. Agora, dona Sônia, tem um benefício da assistência social que é para o idoso de 65 anos ou mais, que não tem renda e aqueles que moram com ele também não têm renda. Então, caso a senhora não tenha renda, ao completar 65 anos, nós podemos requerer o amparo social ao idoso para a senhora. Agora, se a senhora tiver um esposo que já é aposentado, infelizmente vai ter que trabalhar, pagar por mais 13 anos a Previdência Social. A partir das 8 horas da manhã, a equipe já está amanhã lá para atender o seu telefonema. Marque uma consulta. O telefone, então, da Defere, 3411-1956. Você vai marcar o horário, que vai lhe atender é o Leandro, ok? Defere em Piracicaba, Defere no programa Piracicaba Agora. Não tem outra, é Defere. 3411-1956. Leandrão, valeu. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu? Neto. Eu que agradeço pela honra. Até terça-feira, viu? Até terça. Essa semana a gente vai falar mais de você aqui, orientando as pessoas para procurar você antes de ir no INSS. Isso aqui é uma prestação de serviço para a população de Piracicaba, né? Perfeito. Estou à disposição. Todo mundo. Estou à disposição de todos vocês. Valeu, obrigado. Defere no programa Piracicaba Agora.